E aí, galera, firmeza? Tudo bem? Dando sequência, então, às nossas resoluções, a aula de hoje é sobre leis de Ohm, certo? A lista já está na mão de vocês, o link está ali. Vamos resolver, então, aí a questão número 1. O que ela manda para nós? Estuda-se como varia a intensidade I da corrente que percorre um resistor, cuja resistência é constante e igual a 2 ohm, em função da tensão U aplicada em seus terminais. O gráfico que representa o resultado das medidas é... Bom, primeira coisa que a gente sabe, se a resistência é constante, quer dizer que é um resistor ôhmico, né? E no resistor ôhmico, o gráfico U por I deve ser uma reta. Então, já não pode ser isso aqui. Essa reta decrescente, galera, é uma reta crescente, certo? Também não pode ser essa reta aqui, porque ela está constante. É uma reta que começa na origem, tá? Então, os únicos possíveis candidatos são esses dois aqui, ó. Né? B e E. Uma retinha começando na origem. Como que eu vou saber qual é? Bom, basicamente, a resistência foi dada, ela é 2. Vamos lembrar, pessoal, que U é igual a RI, né? A resistência tem que dar 2. Vou pegar aqui na E, ó. Quanto que é o U? Se liga que o U está no eixo X aqui, ó. A DDP é 10. Igual R. E a corrente, nesse mesmo ponto aqui, ó. A corrente 5, né? Eu peguei esse ponto aqui, U é 10 e é 5. Ah, a resistência vai dar 2, não vai? Então, é a letra E. Percebam que se eu fizesse a mesma coisa com a B, ó, eu ia fazer 5 sobre 10, né? Ó, U sobre I. Ia dar 0,5, né? Por esse motivo, então, letra E. Beleza? Vamos para 2 aí. O que ele manda para a gente? 3 condutores, X, Y e Z, foram submetidos a diferentes tensões U. E para cada tensão foi medida a respectiva corrente elétrica I, com a finalidade de verificar se os condutores eram ômicos. Os resultados estão na tabela que segue, X, Y e Z. De acordo com os dados da tabela, somente ele quer saber quem é ômico. Para ser ômico, vamos lembrar, né? Tu tem que dividir, U por I, que é a resistência, e isso aqui tem que ser constante. Aí é ômico. Vamos ver aqui, ó, U por I. Aqui, 1,5 por... Primeiro por condutor X, né? 1,5 por 0,3 dá 15 por 3, dá 5, né? 30 por 6 aqui dá 5. 60 por 12 aqui, ó, dá 5. Opa! Esse cara aqui é ômico, né? Tá dando tudo constante, ó, tudo 5. Então, a gente já sabe que não pode ser a B e nem a C, né? Porque o X eu sei que é ômico. Aqui, ó. 15 por 2 dá 7,5. 30 por 3,5, galera, dá 7,5. Estou dividindo, né? Só estou dando uma casinha por lado. Dividindo U por I, ó. Aqui, ó. 45 por 4,5. Não dá 7,5, né? Não está dando constante no Y. Não estou nem fazendo, mas eu percebo que é não ômico, né? Não ômico. Então, o Y é ômico? Não. Então, eu já posso riscar essa aqui, né? O Z que vai me definir agora, então. 1,5 por 7,5, pessoal. 15 por 7,5. Aqui vai dar um... Mas se eu perceber a proporção, acho que já ajuda, né? Ó. Consegue notar que daqui para... De 1,5 para 3 duplicou. De 7,5 para 15 também só multiplicou por 2. Então, quer dizer que essa divisão aqui vai ser igual a essa aqui, né? Certo? Assim como eu percebo que aqui aumenta 4 vezes, ó. Aqui aumenta 4 vezes também. Então, quer dizer que essa proporção vai se manter. Ou seja, o Z é, sim, um resistor ômico.
E por isso a letra E. Certo? Então, X e Z são ômicos. Vamos a número 3. O que ele manda para a gente? Deseja-se construir uma resistência elétrica de 1 ohm com fio de 1 milímetro de diâmetro. A resistividade do material é 4,8 vezes 10 na menos 7 ohm-metro e é para adotar π como 3,1. Quer saber o comprimento do fio. Clássica de segunda lei de Ohm, né? Ele deu a resistência, deu o diâmetro, 1 milímetro, a resistividade, né? O Rho, 4,8 vezes 10 na menos 7 ohm-metro. Falou para adotar o π com 3,1, pediu comprimento. Tá, a gente tem... Opa, passei sem querer. A gente tem um problema aqui de unidade, né? Que é o diâmetro em milímetro, certo? Vamos pensar o seguinte, ó, o raio, então R aqui, ó, é metade do diâmetro, né? É 0,5 milímetro, mas eu ainda tenho que passar para metro, né? Milímetro para metro é vezes 10 na menos 3, né? Milímetro. Então, é 0,5 vezes 10 na menos 3 metros. Reparem que eu não tenho a área, mas eu sei que a área é circular, né? A área de um fio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular essa área circular. A área é π vezes R ao quadrado. Então, a área vai ser o 3,1, porque ele pediu para considerar, né? E o raio é 0,5 vezes 10 na menos 3 ao quadrado. A área é o 3,1 vezes 0,5 ao quadrado é 0,25. 10 na menos 3 vai ficar 10 na menos 6, né? Deixa eu multiplicar esse 3,1 por 0,25 aqui na manhã, né? Dá 0,775, certo? A igual 0,775, né? Eu fiz essa multiplicação, 3,1 vezes 0,25. Vezes 10 na menos 6, metro quadrado. Achamos a área. Agora pode ir para a segunda lei de Ohm, né? R é igual O vezes L sobre A. Resistência ele falou que é 1. Quanto que é o Rho ali? 4,8 vezes 10 na menos 7. Quer saber o comprimento do fio, né? Em metros. Comprimento L. E a área é aquele 0,775. 0,775 vezes 10 a menos 6. Beleza. Esse 0,775, pessoal, vai passar multiplicando, né, para o outro lado. E esse 4,8, ó, vai vir dividindo. Vê se não vai ficar uma parada assim, ó. 0,775 vezes 10 na menos 6, dividido pelo 4,8 vezes 10 na menos 7, igual a L. Certo? E, portanto, L igual. Vou pegar o 0,775 aqui, dividir por 4,8, deu 0,161. Pelo arredondamento ali, pessoal, imagino que vou usar só duas casas, ó, deu 0,16. Tudo quebrado, tá? Essa questão aqui sem calculadora seria um terror. Deu 0,16, 14,58, uma loucura.
Agora se liga, 10 na menos 6 sobre 10 na menos 7, menos 6, menos menos 7, né? Menos 6 mais 7 é 10 na... Opa! 10 na 1. E aí, por esse motivo, o L, né, anda uma casinha para o lado, 10 na 1 é 1,6 metros, certo? Qual é a letra C? Isso aqui segundo a lei de Ohm, pessoal, costuma dar umas continhas meio abusadinha desse jeito, tá com uns números meio chatinhos, ó. Passinho 1, passinho 2, né? E se ligar na unidade, né? Esse raio aqui tinha que estar em metros. Isso também complica a vida. Beleza, então? Vamos para 3. A 3 é de proporção. Ó, a resistência de um fio de 300 metros de comprimento e 0,3 centímetros de diâmetro é 12 ohm. A resistência de um fio de mesmo material, mas com diâmetro 0,6 centímetros e comprimento 150 metros é D. Qual vai ser o pulo do gato nessa aqui? Primeira coisa que eu tenho, ó, a resistência é 12 ohms quando o diâmetro do fio é 0,3 centímetros. Eu esqueci de fechar o negócio ali, tá se apitando tudo. E o comprimento dele é 300 metros, certo? Deu resolvido. O que ele está dizendo? Que o diâmetro, ele quer saber a resistência de um fio do mesmo material, a nova resistência, vou chamar de R', a nova resistência. Quando eu tiver um diâmetro do fio de 0,6 centímetros e um comprimento do fio de 150 metros. Vamos fazer o seguinte, a gente poderia calcular a resistividade e depois calcular a nova resistência, mas isso ia dar uma conta gigante, né? Ia ter que calcular a área, não sei o que, ia ser uma loucura. Olhem comigo aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Resistência igual Rho vezes L sobre A. A área é uma área circular, então eu posso escrever resistência igual Rho vezes L sobre πr ao quadrado, né? Que é a área de um círculo. Foi o que a gente fez agora mesmo. Primeira coisa, fazer de roxinho. A resistência e o comprimento são diretamente proporcionais. O que aconteceu com o comprimento, pessoal? Eu botei a linhazinha, né? O L'. Reparem que o comprimento foi de 300 para 150. Ou seja, ele ficou dividido por 2. Se o comprimento ficou dividido por 2, a nova resistência ficará também dividida por 2, certo? Porque é diretamente proporcional. Se o comprimento é metade, a resistência vai ser metade. Agora, o diâmetro foi de 0,3 para 0,6. Então, ele foi multiplicado por 2, certo? Consequentemente, o raio também, né? Se o diâmetro é o dobro, o raio também é o dobro. Bom, o diâmetro foi multiplicado por 2, mas aqui a treta é maligna. É inversamente proporcional, e se liga que aqui tem um quadrado. O que vai acontecer? A resistência, pessoal, como o raio aumentou, a resistência vai diminuir. Só que ela não vai diminuir 2 vezes, porque o raio na fórmula está ao quadrado. Se o raio aumentar 2 vezes, a resistência diminui 4 vezes, porque tem esse quadrado aqui, ó. Então, basicamente, o que vai acontecer com a resistência? Ela vai ser dividida por 2 e dividida por 4. No fim das contas, certo?
resistência vai ficar dividida por 2 e por 4. Ela vai ser dividida por 8, né? Divide por 2, depois divide por 4. Então, já era. Matamos a parada, ó. Quanto que é a nova resistência? Quanto que eu tinha de resistência naquele fio? 12. Mas agora isso vai ficar dividido por 8. Então, a nova resistência é só 1,5 ohm. Essa era complicadinha, hein? Bah, essa aqui o barato era louco. Letra A. Beleza? Só de proporção, galera. Volta o vídeo ali, olha bem direitinho a proporção, tenta entender o que aconteceu. Ó, quando o comprimento diminui, a resistência diminui também. Quando o raio ali, o diâmetro aumenta, a resistência diminui, isso aqui é ao quadrado, né? Porque o raio fica ao quadrado na forma. Beleza? Vamos para a 5. O filamento de uma lâmpada incandescente ligado à tomada de 120 volts possui uma resistência de 200 ohms. Sendo 20 centavos o custo do quilowatt-hora, quando a lâmpada permanecer acesa durante 100 horas, o valor gasto em reais será. Bom, o que a gente vai ter de dados aqui? Tem a DDP, 120 volts, e tem a resistência, 200 ohms. Temos também o custo do quilowatt-hora, 20 centavos, e o tempo que o negócio ficou ligado, 100 horas. Percebam que a gente está falando um pouquinho aqui da parte lá de potência que já foi. Eu preciso da potência para achar o consumo de energia e do tempo que foi dado. Bom, se ele deu R e U, justamente eu vou usar esses dados aqui, ó. Opa! Vou usar justamente esses dados aqui para calcular a potência. Tendo U e R, percebam que, logicamente, a potência é U ao quadrado sobre R. Então, a potência vai ser 120 ao quadrado sobre 200. Vamos economizar tempo aqui, eu fazendo a calculadora, beleza? Ia dar 14.400, né, sobre 200, ia ficar o quê? 72? 120 ao quadrado dividido por 200. O homem é brabo, hein? Você é louco? 72 watts. Tá aqui a potência. Mas para calcular o consumo, eu preciso da potência em quilowatts e do tempo em hora. O tempo em hora está aqui. Passando a potência de watts para quilowatts, a gente sabe que tem que dividir por 1000. Então, 1, 2, 3 casinhas, 0,072 quilowatts. Vamos lá, então. Consumo de energia é potência vezes tempo. Consumo de energia, potência em quilowatts, 0,072. Tempo em horas, 100. Portanto, o consumo de energia, 1, 2 casinhas, 7,2 kWh. Mas ele perguntou, perdão, quanto que vai gastar em reais, né? Cada quilowatt-hora custa 20 centavos, certo? Isso aqui vezes os 20 centavos, né? Vezes 0,2. Certo? Vai dar 1,44, né? 1,44. Letra D. Show de bola? Vamos aqui botar bonitinho de novo, não. Passinho 1.
passinho 2, certo? Coisa linda. Fazer a 6, então. O que diz ela? Duas lâmpadas L1 e L2 são idênticas, exceto por uma diferença. A L1 tem o filamento mais espesso. L1 tem o filamento mais espesso que a L2. Ao ligarmos cada lâmpada a uma tensão de 220 volts, observamos que... Tá, então, primeira coisa. O que quer dizer esse filamento mais espesso? Sabemos que resistência é O vezes L sobre A. Filamento mais espesso é o fio mais grosso, né? O mais espesso é o fiozinho mais grosso, quer dizer o quê? A área maior. A área maior é resistência menor, certo? Então, se L1 tem o filamento mais espesso, tem a área maior, ou seja, a resistência da 1 é menor que a resistência da 2. Se ela tem a área maior, ela tem a resistência menor. Aí ele diz que elas vão ser ligadas em 220 volts, ou seja, as duas com a mesma DDP. Para saber quem brilha mais, eu tenho que saber a potência. Potência é U ao quadrado sobre R. A lâmpada, pessoal, que vai ter potência maior, que brilha mais, é a que tem resistência menor, né? Porque a DDP das duas que é igual. Potência maior é quando a resistência é menor. Qual resistência que é menor? A da primeira, ou seja, a lâmpada 1 é a que brilha mais. Certo? Então, um brilhará mais porque tem maior resistência? Não, um brilhará mais porque tem menor resistência. Né? Letra E. Show? O que manda para a gente na 7? Um estudante que morava em Pelotas, onde a voltagem é 220 volts, após concluir seu curso de graduação, mudou-se para Porto Alegre, onde a voltagem é 110. Modificações deverão ser feitas na resistência do chuveiro, que o levou na ambulância, para que a potência desse aparelho, a potência do aparelho, não se altere. Com relação à nova resistência do chuveiro e a corrente elétrica que passará através dessa resistência. É correto afirmar aqui. Bom, vamos ver qual vai ser a treta. Primeiro, a informação que eu tenho é uma só. Que tu vai pegar o equipamento de 220 e levar para o 110, certo? Pegar o equipamento de 220 e levar ele para o 110. Ele quer que a potência não se altere. Então, para isso, ele vai alterar a resistência, né? Ele vai trocar a resistência do chuveiro para que ele funcione igual. A potência não se altere. Certo? Potência não se altere. Como é que a gente vai fazer isso? Basicamente, se a potência não vai mudar, a potência do chuveiro ligado em 110 é igual à potência dele ligado em 220. A gente quer saber a relação entre as resistências e tem as DDPs, né? Então, eu vou usar essa equação, vou escrever aqui no cantinho, ó. Potência é U ao quadrado sobre R. Ou seja, a potência do chuveiro ligado em 110 é 110 ao quadrado sobre a resistência dele em 110. E a potência em 220 é 220 ao quadrado sobre a resistência dele em 220. Aqui eu posso simplificar 110 e 220, pessoal, porque os dois estão ao quadrado, ó. Então, simplifica por 110, fica 1 e 2. Ou seja, vai ficar uma parada assim, ó. 1 ao quadrado sobre a resistência 110
é igual a 2 ao quadrado sobre a resistência 220. 1 sobre R110 igual a 2 ao quadrado vai ser 4 sobre R220. Multiplica cruzado. 4R110 igual R220. Eu estou levando o equipamento para 110, né? O que tem que acontecer com a resistência dele, então? Eu tenho que pegar aquele equipamento que estava ligado em 220 e dividir a resistência dele por 4. Aqui a primeira parte da minha resposta. Ó. Eu peguei o equipamento de 220 e levei para 110. Eu quero que ele funcione igual, mesma potência. O que eu tenho que fazer? Tem que pegar a resistência dele lá ligado em 220 e dividir por 4. Aí eu consigo ligar ele em 110. Show, né? Bom, ele quer saber também a corrente. Então, vamos fazer assim, ó. Partindo de novo de potência do 110 igual potência do 220. Mas para eu saber a corrente, o que eu vou fazer? P igual R I ao quadrado. Certo? Vê se não vai ficar assim, ó. I ao quadrado, não. Viajei, o R... não, vai dar mais conta se eu fizer isso aqui, na verdade, dá para fazer. Acho que é mais fácil fazer isso aqui, ó, a clássica, né? Como é que não? Pio. Ah, moleque. Porque eu tenho U, né? Fazer uma coisa tipo assim, ó. Corrente do chuveiro em 110 vezes U, que é 110, igual a corrente que passava por ele em 220 vezes a DDP. 220. Fez mais sentido, né? Aí tu simplifica por 110 aqui, ó. Fica 1 e 2. Portanto, vai ficar I do 110 igual 2 e 220. O que deu aqui, então, pessoal? Qual foi a nossa conclusão? Para a potência ficar igual, tu tens que pegar a resistência do 220 dividido por 4, certo? Daí tu consegue ligar em 110. Para a potência ficar igual, a corrente que passar ali no chuveiro tem que ser o dobro do que era no 220. Então, tanto a resistência quanto a corrente quadruplicarão. A resistência será reduzida à metade? Não. Duplicarão? Não. A corrente permanecerá a mesma? Não. A resistência original será reduzida à quarta parte. A corrente duplicará? Sim. Letra E. Muito bem, queridos. Aqui já tinha umas coisinhas mais complicadas, né? Mas a gente vai fazendo aí aos poucos. Voltem, tirem dúvidas, entrem em contato. Um forte abraço para vocês. Valeu, é nóis. Até mais.